Barueri, um jogo extremamente cheio de qualidade, de domínio, de superioridade, de controle da equipe do Abel Ferreira. O Corinthians e Vitor Pereira pouparam jogadores, acabaram não só por isso, mas também por isso tendo esse resultado negativo. Sem nada a ver com isso, o Alviverde atacou 2 vezes pelo alto, Zé Rafael e depois Danilo. Quando Donelli arriscou um chute na reposição de bola, uma bronca gigante do comandante português ao jovem goleiro. Isso deve ter mexido com ele. Era um diferencial. Donelli tentou então sair jogando no lance seguinte. Se enrolou. Teve pedido de pênalti em Rony, o VAR consultado e o escanteio marcado. Na sequência, a perfeição da cobrança de Rafael Veiga e a subida incontestável de Gustavo Gomes. 1-0 para o time do Palmeiras, Gomes na rede. Foi o que o Palmeiras precisava para se empolgar. Uma falta perigosa em Dudu. A cobrança de Rafael Veiga tinha endereço certo, Matheus Donelli e uma importante defesa. Na sequência, aparecia até replay do primeiro gol, escanteio perfeito de Rafael Veiga. Desta vez para Rony, 2-0. 1,67 m em meio a zagueiros 20 centímetros mais altos que ele. Foi na insistência, né, no cruzamento ali do Veiga, eu fui feliz e ali antecipei o zagueiro. Mas eu acredito que isso também, a gente treina bastante isso no dia a dia. O Corinthians fez pouco para assustar o rival. Renato Augusto, na volta do intervalo, foi uma tentativa corintiana. Mas lá dentro, a jogada pela esquerda com Veron para Zé Rafael e a bomba no travessão. E Dudu para fora no rebote. 16 minutos, mais reforços para tentar algo no derby. Adson, Jô e William entraram. A vontade de um lado, a passividade do outro. Zé Rafael ganhou de João Vitor na disposição. E viu Dudu, e que abertura. O corte, o chute cruzado e o terceiro do Palmeiras. Dudu puxou, bateu! Um abraço caloroso pela vitória consolidada. Palmeiras 3-0 em Barueri. É diferente, é um sabor especial, né? É um derby, a gente sabe que é muito especial e essa vitória é dedicada aos nossos torcedores. Abel não aprovou o grito de olé dos quase 24 mil torcedores na Arena Barueri na reta final do jogo. Olé, olé, desculpem, para mim é faltar ao respeito ao nosso adversário. E nós precisamos de todos os adversários. E quanto melhor forem os nossos adversários, mais nós vamos encher os estádios. Vitor Pereira segue sem vencer um clássico desde que chegou. Bem diferente de seu conterrâneo. A primeira derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O silêncio com a imprensa na terça-feira, um jogo importantíssimo contra o Boca em casa pela Libertadores, precisando do resultado. A primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão. Na quarta-feira, também pela Libertadores, jogo no Equador contra o Emelec. Em Barueri, um duelo incontestável. O Alviverde dominou a partida, mas o cansaço é um adversário cada vez mais claro, mais evidente. Enquanto os personagens alvinegros deixavam o estádio em silêncio, dava para ver na feição de Abel Ferreira na coletiva os sinais claros de cansaço. Eu vou ter que começar a ser mais curtos aqui nas conferências de imprensa. Nós fazemos eu falo 6 vezes por semana. Falei 2 com o Goiás, 2 com o Flamengo e estou agora a falar 2. Fui fazer análise à minha saúde, está completamente alterado. Ao menos até o próximo ato, o alívio de uma vitória maiúscula contra um de seus maiores rivais. O Dudu parecia que ia em direção da câmera e foi em direção ao Abel Ferreira. E impressionante a partida do Palmeiras. Denilson, um controle do início ao fim. Você vê que as jogadas funcionaram, o entrosamento. Parecia que era um jogo normal, não um derby, o mais importante de todos. O Palmeiras conseguiu rapidamente fazer o gol com esse gigante zagueiro Gustavo Gomes e o Rafael Veiga com as assistências, os escanteios. Como o pessoal no Brasil não sabe bater escanteio, Veiga, ele foge, ele é exceção.
Falar para você, Loirão, um dos melhores jogos, um dos melhores clássicos do Palmeiras, porque em nenhum momento tirou o pé. Que eu acho que isso o Vanderlei Luxemburgo falava isso, eu falo muito aqui em relação a isso, que é o maior respeito é você marcar gol no adversário, não é você ficar passando o pé por cima da bola, fazendo gracinha e tal, é você ser intenso. O Palmeiras foi intenso do começo ao final. O Palmeiras entendeu a grandeza do jogo, né, do clássico, a importância de vencer também no Campeonato Brasileiro. Vinha de um bom jogo contra o Flamengo, a equipe do Palmeiras. E desde o primeiro momento, desde o primeiro minuto de jogo, com muita intensidade, velocidade, acabou passando por cima do Corinthians. Um Corinthians irreconhecível. A gente pode falar das ausências de alguns jogadores, mas não importa. Importa que o Palmeiras mostrou respeito dentro de campo e jogou um excelente futebol. Calma, tem muito mais desse derby. A torcida do Palmeiras está em festa, a torcida do Corinthians buscando explicações. Já tem jogo importante na Libertadores e a gente vai voltar nesse assunto. Tem surpresa e agora mais gols, muitos